Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Um reencontro, mais do que um encontro, é o atestado da continuidade, da persistência, da perseverança na amizade. Muito feliz por cada um de vocês que está aqui e por mim mesmo, por continuar, persistir, investir nessas três ferramentas fundamentais para a nossa evolução, que são o conhecimento, o autoconhecimento e a prática do bem. Muito feliz por vocês, muito feliz por mim, muito bom estarmos aqui investigando o que seja a nós mesmos, a vida, o outro, o que seja Deus, o que seja a prática do bem. Muito bem, um prazer mesmo ter cada um de vocês aqui. Hoje nós viemos falar sobre o dilema da vida. O que acontece conosco que nos perdemos tanto? Por quê? Vocês têm alguma dica? Como pode ser que Deus estando em toda parte, que Deus estando em nós, que Deus sendo a consciência que nos aponta rumos, nos indica decisões, tenhamos continuado decidindo tão mal? Não é por outro motivo que nos encontramos aqui. Nós somos a turma de recuperação da escola. Por que não aprendemos? É a pergunta fundamental. Claro que isso não nos deve deprimir, porque para pegar a recuperação, não eram todos os que não tinham aprendido que conseguiam. Nós conquistamos essa recuperação. Deus é por nós. Quem será contra nós? Não é a pergunta? Por que nós nos boicotaremos se Deus apostou em nós? Essa é a posição realista e otimista a ser percebida, assim como também há uma posição realista menos positiva, que é o reconhecimento que não aprendemos. Somente com a humildade se cresce, somente reconhecendo a nossa doença nos curamos, somente reconhecendo a nossa ignorância aprendemos. Só sei que nada sei, bem-aventurados os humildes. Muito, muito bom. Vamos então investigar esses temas tão transcendentais, tão importantes para as nossas existências? Que bom que você está aqui. Que bom que nós estamos aqui. Que bom que os amigos espirituais de vocês, os nossos e o do trabalho, estão aqui. É realmente um fabuloso reencontro. Hoje continuamos na nossa trajetória do estudo do auto-amor. No Evangelho de João, que é o nosso roteiro nesse estudo do amor em geral, estamos tomando a primeira parte para falar do auto-amor, para estudar o auto-amor, para conhecer o auto-amor. Tão importante que é, segundo o próprio Jesus, que sempre quando curava ele dizia: "A tua fé te salvou". Que dizia que não é possível amar o próximo sem amar a nós mesmos. E que amar o próximo como a nós mesmos é semelhante a amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos pensar sobre vida e morte, sobre as nossas ilusões, os nossos apegos, os nossos desesperos, os nossos medos.
Todo medo é medo da morte. Toda esperança é esperança de vida. Estarmos desesperados e medrosos é sem dúvida uma questão de foco, uma questão de perspectiva que precisa ser curada. É para isso que nós viemos aqui hoje. Olha a importância desse nosso momento, não é? Suponhamos aqui que encontremos um amigo, uma amiga, absolutamente desesperada, desesperado, com um trapo na mão, e nós, conduídos por aquela cena, perguntamos: o que aconteceu, minha amiga, meu amigo? E ele, mostrando o trapo, dissesse para nós: a roupa que eu gostava tanto, a minha roupa preferida, a roupa com a qual eu mais me identificava, olha só como está. E nos mostrava o trapo na mão dela e dele. E nós o questionássemos, perguntássemos para nossa amiga, nosso amigo: mas o que aconteceu com a sua roupa? E o amigo dissesse: eu já tenho essa roupa há mais de 10 anos. Ela se desgastou de tanto eu usar. Agora precisarei descartar. E chorasse, se descabelasse, gritasse a sua dor. E nós, embora respeitando aquela dor, é claro, do nosso amigo, da nossa amiga, questionássemos o nosso querido, a nossa querida: mas você não sabia, quando adquiriu essa roupa, que roupas são assim, estragam e precisam ser descartadas? Você não sabia que, quando nós descartamos uma roupa, nós temos a oportunidade de adquirir outra? Por que esse apego? Por que esse desespero? Se tudo que é da matéria é assim. A cena ridícula é a cena que nós temos todos encenado diante da morte. Porque os nossos pets, as nossas plantas, os nossos avós, nossos pais, nossos filhos não morrem. É apenas a roupa que estraga. A morte não existe, nenhum de nós morreu, morre ou vai morrer. O que acontece é uma matéria, um corpo que chegou ao fim. A única previsão das nossas vidas que era inevitável, que iria fatalmente acontecer, que vai, no nosso caso, fatalmente acontecer, é a morte. E não há por que nos desesperarmos, porque quando um corpo precisar ser reintegrado à natureza, nós, mais cedo ou mais tarde, adquiriremos outro. E o corpo, por mais que nos tenhamos identificado com ele, não somos nós. Nós verdadeiramente somos o espírito que restará após a morte do corpo. Não, a roupa, o trapo, não nos deve desesperar, não nos deve deixar pessimistas, porque na matéria tudo se transforma o tempo todo e a morte é uma mera transformação. Nós começamos a morrer quando nascemos. As células do nosso corpo vão se esvaindo inevitavelmente e chega o momento da desagregação. E nem por isso nós morremos.
fundamental que passemos a olhar assim a vida e a morte, porque assim vencemos o medo. Nada pode ameaçar aquele que superou a morte. Nesses tempos em que é tão necessária a resiliência, essa lição é mesmo fundamental. O trecho de estudos hoje é João capítulo 5, versículos 26 a 28, que diz assim, o trecho. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho. Se Deus é eterno e nos deu a vida, nós também somos eternos. Não no corpo, é claro. E deu-nos também o poder de exercer o juízo, de pensarmos na vida, de não nos apegarmos naquilo que perece, mas de descobrirmos aquilo que permanece. Não é? Como o cavaleiro que se coloca no meio do cavalo, porque é o ponto estável do animal. Se ele sentar muito na frente ou muito atrás, ele será arremessado ao chão. O motoqueiro precisa do meio, nós precisamos do caminho do equilíbrio. Mas para isso precisamos entender que os extremos passam. Que viver para o espírito não pode ser uma contemplação permanente, viver para a matéria não pode ser um apego exagerado. Cuidemos do nosso corpo, claro, mas sabendo que ele passará. Ah, eu vou morrer. Você não vai morrer. Apenas o seu corpo. A pessoa que possui uma roupa não está destinada a ir para o lixo. É a roupa que vai, não é? E a roupa está para o corpo, assim como o corpo está para o espírito. É isso que vamos estudar hoje. Na passagem, Jesus diz assim, porque como o Pai tem vida em si mesmo. Releiamos esse trecho. Assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Ouvirão a voz de Deus. Viverão a vida na perspectiva da eternidade, do amor perfeito. Essa perspectiva é a chave preciosa da luz para todos nós. Que dizer então àquele amigo a lamentar que precise descartar sua roupa rasgada e inútil, se deprimindo, se desesperando, se descabelando, fará morrer a essência, o espírito, porque o corpo se vai? Corre desesperada a humanidade da morte. A humanidade corre da morte desesperada. Mas a morte é superficial e física. E nessa corrida, nessa fuga da morte aparente, atira-se louca para a humanidade, para a morte profunda, espiritual. Tão cega está a criatura, que não percebe que a vida pela qual vive,
de prazeres, poderes, maquiagens, é morte. Porque está destinada a acabar. Enquanto que a morte da qual foge, feita de lições, superações, transformações, aprendizados, é vida. Suas lições ficarão conosco para sempre. Assim matou-se a humanidade por tesouros que perecem, deixando, na lição inesquecível de Jesus, a traça roer, a ferrugem corroer e os ladrões levarem o seu coração. O nosso coração. Os ladrões não levaram o nosso coração na cruz? Esse coração que tanto alertou de que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Nos ensinou a dar à matéria o que é da matéria e dar ao espírito o que é do espírito. A humanidade de espíritos que nos apavora, nos filmes de terror, nos livros, nas casas mal assombradas, nos processos de influência espiritual, de obsessão. Que nos apavoram por estarem sem o corpo, porque são seres como nós todos, daqui a pouco seremos espíritos, não é? Essa humanidade de espíritos nos ameaça muito menos que a multidão dos desalmados com o corpo. Os corruptos, os criminosos, os autoritários, os que ameaçam o mundo de guerras. Esses são a ameaça real. Como Jesus disse, não vos preocupeis com aqueles que podem apenas tirar seu corpo. Se preocupem com aqueles que, podendo tirar seu corpo, podem tirar também a sua alma. Nos debatermos, nos odiarmos, nos guerrearmos por causa de loucos, essa tem sido nossa triste opção. Minha amiga, meu amigo, estamos num ano eleitoral. Estamos num mundo polarizado. Será que vamos nos dedicar à morte do ódio e não à vida da cooperação, da compreensão? É para todos os mortos, especialmente nós, que clama, transbordando de amor e esperança, o coração ressuscitado. Jesus nos chama à nossa própria ressurreição. É hora de os surdos ouvirem. Você quer se curar? Que todos nós queiramos, não é? Que toda a humanidade ouça o chamado à ressurreição. O túmulo vazio de Jesus denuncia a vida vazia de nós todos, nos convida também à ressurreição.
É hora de aceitar o convite? Já estamos maduros para isso ou vamos precisar de mais morte, de mais apego, de mais dor? A decisão é pessoal e intransferível. Que nós optemos pela vida. Vamos agora saudar os amigos que estão conosco, Enir Cajazeira, dando boa noite a todos. Vibrando pela Mônica Silva, Adelaide Dias, Marco Aurélio Trindade, fala de pó de nuvens no sapato. Não sei se eu entendi, Marco. Acho que não. Enir Cajazeira dando graças a Deus. Muito, muito, muito feliz por todos vocês que estão aqui. Uma grande parte não se manifestando, não tem problema. Apenas saudamos os que se manifestaram, porque só a eles é possível nomear. Mas a homenagem, a gratidão é para todos vocês, inclusive por aqueles que não nos assistirão ao vivo, por aqueles que terão acesso ao compartilhamento que os amigos farão. Um grande abraço a todos, muito feliz por tudo. Amanhã não estaremos juntos, vou fazer uma viagem familiar, nem amanhã sábado, nem depois de amanhã domingo, segunda-feira, estamos aqui novamente, junto com você, renovando nossa amizade, nossos propósitos, renovando nossa vida. Um grande abraço a todos, um prazer enorme estar com todos vocês e até segunda-feira.